O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele extinguiu a pena de multa do ex-deputado federal Pedro Correia, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no Mensalão. Na decisão, Barroso alegou que Correia já cumpriu a pena de prisão e não tem condições econômicas para pagar a multa imposta na condenação. O valor atual da multa é de mais de 3,5 milhões de reais. Pedro Correia foi condenado no Mensalão e preso durante a Operação Lava Jato pelo então juiz Sérgio Moro. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota. Mota, como avalia essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Extinção dessa pena de multa de Pedro Correia chama atenção porque no despacho Barroso disse que ele já cumpriu a pena de prisão, mas não tem condições econômicas para arcar com essa multa de mais de 3,5 milhões de reais. Se a moda pega, hein, Mota? Vamos comentar essa notícia com muito cuidado, com aquele aviso habitual de que eu não sou jurista, sou apenas um engenheiro dando um palpite aqui, mas eu sou cidadão, sou eleitor, pago os meus impostos, então tenho direito a dar a minha opinião. Na minha opinião, essa notícia tem um elemento muito importante ao qual nós precisamos prestar muita atenção. O deputado foi condenado a uma pena de prisão e a pagar uma multa de 3 milhões e alguma coisa. Ele foi condenado no caso do Mensalão. A justiça vem tentando cobrar esse valor dele há 8 anos, o tempo mais ou menos em que ele ficou preso, e apesar de todas as tentativas, não foi possível conseguir o pagamento desse valor. Então, a justiça resolveu que a multa está extinta. Por que foi tomada essa decisão? E agora vem a parte importante, eu vou ler aqui a decisão. Segundo a decisão, nos casos em que a execução patrimonial da pena de multa perdura por tempo superior ao da condenação à pena privativa de liberdade já cumprida, ou seja, está se tentando cobrar esta multa num tempo maior do que o tempo em que a pessoa ficou presa, a submissão do executado indefinidamente aos efeitos penais da condenação fere 2 princípios legais importantes. E aí, Brasil, preste atenção: o princípio da razoabilidade e o princípio da duração razoável do processo. São 2 princípios importantíssimos. Pois é, agora vamos então à análise técnica e jurídica. Tiago Pavinato, que é comentarista e apresentador da Jovem Pan, mas também é jurista e advogado. Pavi, em tese, qualquer cidadão pode ser beneficiado usando esse entendimento do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal? Olha, você falou a qualidade de ser jurista, eu não sei hoje se ela me dá vergonha ou se ela me dá medo. Porque a questão é, e este comentário, senhores, vai em defesa da instituição que é o judiciário, que está sendo atacada por Barroso. Barroso, que uma vez já ouviu de um dos ministros, que à época era garantista, que disse: o senhor quer mudar alguma coisa? Faça campanha, vá pedir voto, seja eleito. Esta foi a fala do Gilmar Mendes ao Barroso certa oportunidade. Barroso sempre foi assim. Barroso, ele sempre extrapolou em muito, em tudo, em qualquer coisa, nos mínimos detalhes, as competências de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Barroso é o exemplo pronto e acabado do ativismo judicial. E quem quiser saber mais sobre isso, leia a obra Curso de Direito Constitucional do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é o maior constitucionalista vivo do Brasil, professor emérito da Universidade de São Paulo e da Universidade de Sorbonne, Paris. Ele separa 6 páginas para falar de Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, com essa decisão, fez o quê? Luiz Roberto Barroso olhou para um sujeito condenado, um corrupto que, por sua corrupção, fez com que crianças morressem de fome,
fez com que alunos não tivessem merenda, fez com que escolas não tivessem infraestrutura, fez com que lares não tivessem saneamento básico, fez com que brasileiros não tivessem emprego e assim não puderam alimentar suas famílias, fez com que o preço dos bens de consumo do brasileiro pobre aumentasse, afastando-o da dignidade, fez com que mães não tivessem um parto adequado, fez com que a mortalidade infantil aumentasse, fez com que o IDH abaixasse nos estados brasileiros, fez com que o Brasil não pudesse ter equipamentos para monitorar as queimadas e o meio ambiente, fez com que índios continuassem sendo vítimas da exploração do narco-garimpo, fez com que traficantes pudessem continuar a dominar grandes áreas desse território por falta de policiamento, por falta de equipamento policial, fez com que o Brasil afundasse um corrupto condenado, condenação transitada em julgado. Ele é corrupto. Ele é o pior dos criminosos, porque ele atenta contra a democracia e todo um povo, o povo mais vulnerável. Corrupto, condenado, transitado em julgado. Trânsito em julgado é a certeza do veredito. Transitou em julgado, a multa era parte da pena. Transitou em julgado, ou seja, a decisão ela é imutável. É isso que prega o direito. A coisa julgada, como dizia Escácia, um antigo romanista, ele dizia o seguinte: a coisa julgada faz do preto branco, do redondo quadrado, transforma o falso em verdadeiro e muda até laços de sangue. A coisa julgada é poderosíssima e a certeza da coisa julgada é que garante a segurança jurídica de um país. E a segurança jurídica é um dos fatores para investimento externo e para a realização dos negócios no ambiente privado. A coisa julgada se deu e a pena dele era prisão e multa, não ou. Prisão e multa. Aí vem Luiz Roberto Barroso. E num passe de mágica, desfaz a coisa julgada. E num passe de mágica, destrói um fundamento basilar do direito. E num passe de mágica, não, de feitiço, de bruxaria, passa por cima da lei, passa por cima da Constituição, aliás, que é a lei das leis, destrói um princípio milenar do direito, que é a coisa julgada, olha para um corrupto e diz: coitado, ele não tem dinheiro. E ao invés de ele ficar insolvente, como mais da metade da população brasileira pobre, que não tem os privilégios da autoridade, que não tem cargo eletivo, que não tem uma boquinha na administração, que não tem a facilidade do faça chuva ou faça sol, meu ordenado estará na minha conta, que trabalha quando tem emprego, que trabalha informalmente, faz bicos quando não encontra e que sofre com o desemprego e tem que entrar na fila da assistencialismo do Estado e às vezes, como 428 mil famílias do Brasil, fica sem receber e passa fome. Esse brasileiro, que é quase 50%, dos chefes das famílias do país, o que representa mais da metade da população, porque 43,4% da população, segundo o IBGE, não consegue saldar as suas dívidas. E isso representa mais da metade da população. Esses têm o seu nome sujo no Serasa, esses recebem multas de banco, multas da própria administração, multas porque não pagam impostos, multas de todos os lados. Esse cidadão deveria ser privilegiado pelo Supremo Tribunal Federal. Os ministros deveriam olhar para esse cidadão pobre que empreende e que foi prejudicado com a pandemia, mas mesmo assim está na dívida ativa da União e não pode mais gerar emprego porque está na dívida ativa da União. Tem que pagar juros, tem que pagar multa. Mas para o povo pobre, simples, ninguém olha e fala: ele não tem dinheiro, vou fazer sumir a penalidade da multa. Não. Barroso vem, olha para um corrupto condenado, com a certeza da culpa, e fala: desfaça-se a música, desfaça-se o princípio do direito, desfaça-se o direito, desfaça-se a Constituição. Isso é papel de ministro do Supremo? E aí eu lhes pergunto, senhores, todo brasileiro agora que tem uma multa de cartão de crédito, uma multa de trânsito, que tem uma multa junto com a administração, que tem uma multa, seja lá de onde for, uma multa legítima, legal, contratual, administrativa, penal,
qualquer multa. Todo brasileiro agora teria direito a pedir para o Supremo: eu não tenho dinheiro, não vou pagar essa multa. E eu acabo com o Instituto da Multa no Brasil. Logo agora que o arcabouço fiscal ou arcabouço fiscal do governo prevê a arrecadação através de multas da fiscalização. Logo agora que o Brasil precisa de investimentos internos, em que investidores vão olhar para o Brasil e vão dizer: bom, os contratos não valem, as multas podem ser desfeitas. O contrato não é certeza no Brasil, a lei não é certeza no Brasil, a Constituição não é certeza no Brasil, porque ministros como Barroso estão pouco se lixando para a justiça. A decisão de Luiz Roberto Barroso em análise: extinção de pena de multa para um condenado no Mensalão. Dantas, mais um episódio que envolve o STF, que acaba esvaziando o legado da Lava Jato? Olha, Daniel, é inacreditável, de fato, né? Você ter uma extinção de uma multa de um corrupto que foi condenado e a multa ela foi aplicada justamente para ele restituir os cofres públicos. Não será o único. Nós estamos, neste momento, verificando aqui em Brasília um lobby muito forte das empreiteiras para que as multas bilionárias que elas precisam pagar e que foram negociadas nos seus acordos de leniência, elas sejam perdoadas. E não só, essas empreiteiras também voltem a contratar com o serviço público aqui, com a administração pública. Então, Pedro Correia é peixe pequeno nisso aí. E é muito curioso porque, assim, pouca gente tem essa questão em perspectiva, esse entendimento em perspectiva, mas a Lava Jato, ao condenar as empreiteiras, ao condenar os executivos, na verdade, dessas empreiteiras, e os políticos, aqueles sem foro, né? Porque aqui, no Supremo, ninguém foi condenado. O que aconteceu? As investigações, que elas não eram restritas a Curitiba, eram investigações que envolviam o país inteiro, centenas de agentes públicos, Receita, CGU, TCU, enfim, o Ministério Público. O que você teve a partir do momento em que a Lava Jato reforça a investigação sobre Petrobras, sobre essas empreiteiras, esses grupos econômicos que detinham contratos com a administração pública? O TCU, a CGU e o TCU se desdobram em investigações, confirmam as irregularidades, o suborno, o superfaturamento, o desvio, o pagamento de propina, e impõem a rescisão contratual, recomendam a rescisão contratual, que então é feita a partir de decisão do governo federal. É muito curioso porque nós estamos, inclusive, assistindo, paralelamente a todo esse lobby, hoje, uma narrativa de construção de que a Lava Jato quebrou o país. Só que a Lava Jato, em nenhum momento, você não tem nenhuma decisão de Curitiba, simplesmente porque Curitiba não tinha competência para rescindir contratos da administração pública com empreiteiras. Então você não tem uma decisão, sequer uma decisão, rescindindo contratos, suspendendo obras. Você tem investigações sobre os contratos, sobre os executivos que foram condenados. Quem foi que recomendou a suspensão, a rescisão dos contratos e a suspensão das obras? O Tribunal de Contas da União. Inclusive, eu me lembro de um relatório do Bruno Dantas, impecável. Me lembro de uma entrevista do Bruno Dantas, inclusive, que ele defendeu a pena de morte para empreiteiras. Só que aquele Bruno Dantas não existe mais. O Bruno Dantas de hoje, ao contrário, é um dos que está defendendo, que estão defendendo esse perdão e a conversão dessas multas em outras, em obras, inclusive, para que essas empreiteiras voltem a contratar, voltem a negociar com o governo. E quem suspendeu a decisão, a caneta de quem suspendeu as obras, de quem rescindiu contratos, foi a caneta de Dilma Rousseff, que agora está lá na China. Então, assim, para você perceber a manipulação que é feita através de uma narrativa que conta com o apoio de uma grande parcela da mídia, né, essa mídia festiva, e que ela é repetida
diariamente, daqui a pouco você fala assim, não, realmente, a Lava Jato quebrou o país. Inclusive, essa narrativa partiu de um estudo do DIEESE que parece que foi tirado da cartola ali, ou da cabeça do Lula. Lula que já declarou em entrevista que viajava o mundo falando que tinha no Brasil 30 milhões de crianças nas ruas. E ele mesmo admitiu que inventava esses números. Então, os números são inventados. Isso é replicado, igual essa semana que o Haddad ficou comemorando um relatório que dizia outra coisa, que dizia que as benfeitorias, as reformas feitas no governo Temer e Bolsonaro é que impactam positivamente a economia hoje. E o Haddad dizendo que são os 6 meses da gestão dele que estão mudando o perfil do país e a nota de crédito do país. É uma mentira, assim, é uma fake news generalizada, constante, intensa, e as pessoas, elas são absorvidas por isso e elas passam a acreditar piamente nessa história. Então agora a gente vai estar testemunhando, não é só Pedro Correia, nós vamos testemunhar o perdão de multas de todos os réus condenados, a devolução desse dinheiro. A União ainda vai ter de restituir para esses condenados, para os delatores que admitiram que receberam propina, que indicaram o nome das contas, os números das contas bancárias nas offshores, para devolução do dinheiro, esse dinheiro que eles admitiram ser dinheiro de corrupção, 14 bilhões de reais, dinheiro da corrupção. Esse dinheiro vai voltar para o bolso dos corruptos. Aliás, ontem saiu uma informação de que o Ministério, lá na Suíça, as investigações da Lava Jato lá, né, que replicaram na Suíça, elas mantêm até hoje, na Suíça, bloqueados 600 milhões de dólares de dinheiro de corrupção. 600 milhões de dólares. Esse dinheiro vai voltar. Vai voltar de alguma forma. Vão criar várias possibilidades, vários sistemas para poder regularizar esse dinheiro, como se tentou também lá no governo Dilma, com a repatriação de recursos, etc. e tal. Então, olha, é uma vergonha, é muito difícil manter a lucidez e é muito difícil o papel de um jornalista em manter a veracidade, manter a narrativa da verdade, fazer com que essa narrativa se sobreponha à mentira, que a mentira ela se espalha de uma maneira oficial, ela é imposta e é replicada e ela vira história, vira verdade. Então, assim, é trágico. E essa história essa decisão do Pedro Correia é só um grão de areia nesse deserto. Vamos continuar na capital federal, só para fechar esse assunto. Zé Maria, muitas críticas, uma enxurrada de críticas à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, enfim, várias pessoas se pronunciando aqui. Separei 2 mensagens. O povo, então, não deve pagar suas multas. Direitos iguais, escreveu uma espectadora. Uma outra pessoa, quem tem dívidas nos cartões de crédito, agora é fácil, é só ir atrás de Luiz Roberto Barroso. Para fechar esse assunto com você, Zé. Se ele não falar, perdeu o mané, né, Zé? Olha só, enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro está com multas calculadas em São Paulo por não usar máscaras em mais de R$1 milhão. Está sendo executado, os bens dele estão sendo penhorados em mais de R$300 mil. As multas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro são de não usar máscaras quando andava em São Paulo. Essas multas não estão sendo perdoadas. O Pedro Correia, eu convivi muito com ele no Congresso Nacional, ele era daqueles deputados tradicionais, antigões, médico, né, de Pernambuco, e presidente do PP. Foi condenado lá atrás no Mensalão, há 7 anos. Estava em regime semiaberto. Agora veja bem, um cadeiro sendo condenado a 7 anos, né? E foi pego na Lava Jato e condenado a 20 anos por Sérgio Moro. O próprio Supremo Tribunal Federal, quando analisou multas lá do Mensalão, firmou jurisprudência e no plenário de que as multas teriam que ser pagas. Se isso não acontecesse, não haveria progressão de pena. Isso foi uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Para passar ao semiaberto e tal, haveria necessidade do pagamento das dívidas,
da multa. É o que o Pavinato falou. E uma decisão, uma sentença transitada em julgado, é o poder, é o definitivo. Transitada em julgado, não há mais como modificar, a não ser um complicado pedido de revisão. Então, é uma agressão à lei e uma definição de que, olha, nós aqui entendemos disso aqui e vocês fiquem longe dessa história. Então, é estranho.